responsável do grupo criador é a mestra Sara e Glória, faleceu esse ano, e eu estou seguindo e dando continuidade como filha ao seu legado. A mestra Sara tinha um trabalho aqui desde 90, porém o grupo ele foi oficializado e montado em 2000. E hoje os alunos do Estrela da Barra, alguns alunos irão pegar a graduação. Esse evento ele é muito importante porque é o primeiro evento sem a presença física da mestra, porém, e espírito a gente sabe que ela está aqui com a gente. O importante também é mostrar a força da mulher na capoeira. Esse grupo ele foi fundado e ele é conduzido por duas mulheres, né? A mãe e a filha. Isso mostra só a força. A mulher ela é muito guerreira, ela é mãezona, ela sabe ministrar, ela sabe conduzir e ela usa tanto a inteligência como a afetividade para conduzir o trabalho, levando os alunos como uma família. Meu nome é Raíssa, meu apelido na capoeira é Luz. Eu iniciei a capoeira em 2019. Para mim a capoeira significa muito, né? A única coisa que a mestre me ensinou sempre foi nunca desistir do meu sonho e continuar com a capoeira em diante. E hoje eu vou pegar minha graduação de instrutora, para mim é muito importante. E ela não está conosco, mas continua o legado dela. E é isso aí, axé. Meu nome é Aluno Sica, né? Bom, a capoeira para mim é mais do que um esporte, é vida. Principalmente agora depois do acontecimento com a nossa mestra. Ela se tornou mais do que tudo pra mim. Antes ela já era a vida pra mim, agora é mais do que isso. E é isso, eu vou pegar a primeira graduação adulta, e é isso. Então, a capoeira pra mim é tudo, né? A vida, é tudo que eu posso ter. E eu vou pegar a terceira graduação juvenil hoje, e é isso. A capoeira tem ajudado muito minha filha, Lélia, a se desenvolver. Antes ela tinha as perninhas muito duras, o corpo duro, e começou a treinar e tem ajudado muito ela no desenvolvimento dela. E hoje a Nélia também vai receber o cordão da graduação, mais uma vez, graças a Deus, e tem por volta de uns 4 anos que ela está fazendo capoeira. Então essa cadeira representa a nossa mestra hoje. Não é fácil, eu sei que para vocês também, mas se vocês estão aqui, é porque vocês gostam muito dela.
treinamos junto. Num lugar, num corredor com 120 pessoas, 120 alunos. Nosso mestre é o mestre alto, nós, a origem nossa, a União da Barra. Tá? Teve até rapaz aqui que foi formado pelo Adilson, que estava aqui na nossa formatura, o mestre Bradesco. Então, a Sara, resumida, é igual a Sueli falou, se for falar, eu vou ficar o dia inteiro. Mas é uma pessoa batalhadora. Ela criou os filhos dela, a Sueli, eu conheço ela da idade desse menino aqui, o menor, o irmão dela. Então a mãe dela trabalhava braçal para tratar deles. Fora isso, ela ainda treinava. Aí, de mulher, só ela que ficou na academia, o resto, chegava uma aula, duas saía, ela ficou existindo. Na hora da roda, nós jogava com a mestre Sara de igual para igual. Se nós bobeasse, ela tacava nós pro chão. Nós tacava ela também? Tacava. Mas ela, no momento algum, nós tinha briga, ou um ofendeu o outro. Jogava ali como irmão. Eu tenho ela como irmã. Irmã de capoeira, irmã de sangue. Não é do meu sangue, mas respeito como fosse do meu sangue. O filho dela, eu tenho uma grande admiração. Em nome do meu mestre, mestre Pereira, que pediu para também estar aqui prestando homenagem para a mestre Sara, não pôde estar aqui hoje. Em nome do Grupo Marília Brasil, do mestre João, de todos que fazem parte do grupo, os alunos, da cidade de Presidente Bernardes, Álvares Machado, Herculândia, Marília, Curitiba, etc. Eu queria contar um pedacinho de como foi a minha participação na vida da mestre Sara, ou da vida dela, na minha vida, a participação dela na minha vida sempre foi uma coisa importante, humildade. É a coisa que eu mais admirava nela, porque a gente tinha amizade dentro e fora da capoeira. Uma vez conversando com ela, eu falei, mestra, a senhora não sabe o que aconteceu agora. Meu aluno veio perguntar para mim se podia derrubar a mestre. Ela falou assim para mim, corta, porque esse aluno está com maldade. Infelizmente a gente não vê maldade em ninguém até acontecer, né? E uma coisa que eu aprendi com o tempo, que todo segmento, medicina, polícia, arquiteto, pedreiro, sempre vai ter gente boa e vai ter gente ruim, gente pilantra. E eu acho que a gente não deve criar pilantras na capoeira. Então, tem muito aluno que tem que ver, respeitar seu mestre, porque a mestre Sara era uma grande mestra. E a última conversa que eu tive com ela foi no evento em Presidente Prudente, onde eu fui pedir desculpa para ela, porque eu não estava conseguindo ir nos eventos por vários problemas de saúde meu, e principalmente da minha mãe, que estava acamada. Eu conhecia a mestre Sara na rua, que eu ouvia sempre falar dela, sabe? Mas até então, até eu chegar no grupo Estrela da Barra, foi meio complicado. Eu comecei a levar meu filho profeta, através dele, levando ele ao grupo para treinando. A mestre Sara falou para mim, sabe? Ô pai profeta, por que não treina? Eu falei, eu não tenho nada mais para isso, né? A idade que estou, não consigo, mas lá consegue. Todo mundo consegue, não só as crianças. Que nem todos os mestres falam aí, né? Capoeira não é só para criança, é para adulto, para idoso, para deficiente, né? Então é um exercício que a gente está fazendo, todos os dias que vai treinar a capoeira. Como diz, né? Eu estou engatilhando ainda, bem novo, mais novinha do grupo, né? Mas ela fez de chegar para mim, então por isso hoje eu estou falando. Ela se foi, mas deixou aí esse legado aí, né? Para mestre Sueli aí, né? Que consagrou hoje a mestre. Ela dá continuidade ao legado dela, que é uma coisa muito boa para a gente, né? Desculpa aí a todos aí, estou tomando a palavra de outros aí para estar falando, mas eu fico muito agradecido, estou contente, está fazendo muito bem para mim esse treinamento que eu venho fazendo aí com o grupo Estrela da Barra. E agora o professor Sueli está dando continuidade, né? E eu não vou parar, se Deus quiser eu vou continuar, só parar só quando Deus me chamar eu para perto dele. E axé a todos. Eu conheço a mestre Sara desde os meus 7, 8 anos de idade. Ela me viu crescer. Então, para mim, não vou chorar, tá? Para mim é muito difícil. Quando eu fiquei sabendo, eu estava no meio do meu serviço, eu saí gritando, eu trabalho no supermercado, eu saí gritando dentro do mercado, os encarregados, gerentes, não veio perguntar para mim o que estava acontecendo. Foi quando eu soube da notícia. Aí, assim, para quem entra na registrada, sabe que quando a pessoa falece, você só pode sair do serviço quando é alguém da família, né? E ela não é minha família de sangue, né? Então aí o mercado não deixa. Mesmo assim eu bati pela e não vou sair. Enfim, aí a mestre, passei a vida toda com ela. Minha mãe às vezes brigava comigo, porque eu ficava mais na casa dela do que eu ia para casa. Às vezes eu ia para casa só para tomar banho. Às vezes eu nem jantava, eu ficava lá, ela fazia a janta,
Aí jantava, ficava tocando berimbau, cantando, conversando. Então isso assim, ela me virou meio que uma outra mãe pra mim, né? Então, por conta do afeto, convívio. Então, quando eu fiquei sabendo da notícia, foi muito difícil, muito mesmo. E, infelizmente, não é assim, né, gente? É a vida. A gente, né, nasce, depois falece. Mas a gente tem um legado que ela deixou e vamos continuar isso daí firme e forte. E não deixar morrer a capoeira aqui. Tem uma nova geração vindo aí, ó. E é treinar e deixar essa estrela brilhar mais e mais ainda. Tá bom? Falar da mestra Sara, estava aqui observando a pessoa discursar sobre a permanência da mulher na capoeira. E é muito difícil mesmo para a mulher que tem, né, uma infinidade de coisas para cuidar e ter que estar lá dentro da capoeira. A mulher tem que trabalhar, a mulher é mãe, tem que cuidar de casa, dos filhos, esposo, é muita coisa. É uma carga muito grande para a capoeira, sem contar o preconceito que ainda existe. E a mestra Sara, ela sempre foi uma resistência dentro da capoeira, mas nunca desistiu de ser uma mestra de capoeira. Tinha a graduação de mestre e tinha a atitude de mestre. Não adianta ter só uma graduação de mestre na cintura e as atitudes ser as das piores. A mestra Sara, além de ser capoeirista das melhores, tinha atitude de mestre e como pessoa era maravilhosa. Muito respeito e carinho pela mestra, pela família da mestra, pelo grupo, a escola da mestra Sara, que criou tantos capoeiristas aí, competentes, educados. E essa semente que ela plantou há 40, 50 anos atrás, vai continuar com a mestra Suelen, que também é muito competente no que faz. Parabéns a todos aí, do grupo. Quero parabenizar a todos que compareceram também para prestigiar. Eu sou Rosana, eu sou uma mãe que tem o seu filho integrando o grupo Estrela da Barra. A minha convivência com a mestra Sara foi muito curta. Nós nos conhecemos no mês de abril, no evento que a Suelen fez lá na biblioteca, no dia 2 de abril, dia do autismo. E eu fiquei encantada com o que eu vi lá, porque o meu filho ele é neurotípico e a gente vem de um histórico muito triste de rejeição, bullying. E o que eu vi naquele dia despertou algo em mim. E eu falei, eu quero meu filho fazendo parte disso. E uma semana antes da mestre Sara partir, eu fui com o meu filho e ele falou pra mim assim, olha, eu vou, mas eu só vou ver e vou embora, porque eu não vou ficar lá. E quando a gente chegou, a mestre recebeu a gente com tanto carinho, com tanto acolhimento, e eu nunca vou me esquecer das palavras dela pro meu filho. Você é igual a todo mundo, e tudo que todos fazem aqui, você também vai fazer. E nisso ela já chamou os meninos, integrou o meu filho na roda. Foi muito carinhosa em passar as atividades, orientá-lo. Então, assim, gente, esse legado, esse carinho, esse amor, essa paixão que ela tinha tem que continuar. E eu vejo muito disso na Suelen, nos alunos do grupo, nas mães. E meu filho, no grupo Estrela da Barra, na capoeira, ele não encontrou só um esporte. Ele encontrou aceitação, acolhimento e verdadeiros amigos. Então eu sou muito grata a todos, a todo mundo que está aqui, principalmente a mestre Sara, que passou décadas lutando, defendendo e levantando essa bandeira tão maravilhosa que é a capoeira, que ela é empatia, acolhimento, disciplina. Ela é algo importantíssimo para a vida das nossas crianças, dos nossos jovens e até mesmo dos adultos, porque eu também estou pensando em iniciar na capoeira. Eu sei que todo mundo está cansado de ouvir. Se eu tentar ficar contando história emotiva sobre a mestra aqui, todo mundo vai chorar um pouco, todo mundo vai sentir saudade. Mas eu garanto que a grande maioria dos mestres mais velhos aqui tem mais história para dar risada com ela. O Gustavo nem se fala, né? Tem mais motivo para a gente poder rir com a mestra, a gente lembrar dos momentos felizes com ela. Quem se lembra da mestra Sara vai se lembrar das piadas
vai lembrar dela nadando, dela bagunçando, dela brincando, mas bigode, então se fala de história com ela. A mestra Sara, eu vou contar uma história rápida aqui pra vocês aqui, que ela teve comigo, que ela, quando ela me conheceu, ela falou assim: você é gordo praticando capoeira? Nunca. Aí eu peguei, fui lá, vendei pra roda, fiz um jogo com ela, ela falou assim: agora eu mordi minha língua. Eu falei: toma, distraída. Tá achando que você é quem? Tá vendo? Aí, tá vendo? Gente, eu queria falar assim, a gente pegar e falar de momentos tristes com a mestra, fica fácil. Ela faz falta, isso não é segredo pra ninguém. Tá? Ela tá fazendo falta pra todo mundo aqui, principalmente o pessoal da escola, pra professora Sueli, então, pra mestra Sueli, então, não tem como a gente poder negar. Para os alunos que estavam presentes, pro Sica, que estava direto tendo aula particulares com ela, sabe das histórias que tinham com ela, que é muito maior do que a gente poder falar aqui hoje. A família do Sica, né, que sempre teve presente com a mestra para tudo quanto é lugar, viajava com a mestra o tempo todo. Então a gente tem histórias com eles, vão ser as maiores e as melhores que vocês puderem ouvir. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês, tentem se lembrar da mestra, as partes boas, tá? Um dia eu escutei uma coisa séria do mestre, ele pegou e falou bem assim, ó: quando eu morrer, deixa comigo aquilo que era ruim e leva de lá o que é bom. Entendeu? Então eu digo para vocês, levem para a mestra Sara, da mestra Sara, aquilo que ela deixou pra gente: resiliência, persistência, força, tá? Mostrando a questão da resistência, da força das mulheres na capoeira, como ela vem mostrando e deixando aqui o seu legado, tá? Isso é falar sobre legado. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: continuem firme, pessoal da Estrela, tá? Lembrem da mestra nos momentos bons, para que os momentos tristes sejam momentos tristes, que a gente vai ficar triste de qualquer forma, tá? Mas absorvam as coisas boas que falarem sobre ela aqui, levem para vocês as coisas boas. Como o mestre Pegou citou, mestra é feito de postura, tá? Um mestre é feito de postura, não de graduação, tá? Eu não sou mestre ainda, eu tenho muita caminhada para poder andar perto dos mestres que eu admiro e tanto caminho com eles aqui. Eu digo para todo mundo, eu estava no menino que eu estou na cadeira das crianças, botaram um cadeirão do lado para poder sentar perto deles, desses homens que estão aqui hoje e dessas mulheres que estão aqui hoje, da mestra várias vezes. Então absorvam esse tipo de coisa. De novo eu vou falar para vocês, mestre, uma vez eu gostei do mestre Pena, do mestre Gelson e do mestre Charles. Mestre não é graduação, é postura. Mestra é postura. E a mestra Sara é um exemplo disso. Tá? Obrigado. A mestra Sara sempre me motiva muito pelo histórico de vida, por ser uma mulher muito forte, persistente e pelo que ela tinha de melhor, que era o amor. É esse amor que a sua mãe acabou de falar agora, o respeito, a inclusão das pessoas na capoeira. Isso foi um legado que ela deixou e ninguém nunca vai apagar, né? Assim como na capoeira, a vida... sempre vai aparecer pessoas na nossa vida que tem o lado bom, que tem o lado do amor, que tem o lado da caridade. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Por que que eu sempre... eu estou protelando eu me tornar mestra há muito tempo, sabe? Porque quem não sabe, eu já tenho uma formada. Então, dentro da minha descendência, eu já podia ter essa graduação e eu não quis. Por quê? Porque eu vi a responsabilidade, como o mestre falou, de que quando eu chegasse nesse patamar, eu tivesse a consciência que eu ainda ia estar aprendendo, que era o que a mestra Sara fazia quando ela ia no curso de um monte de gente, ela continuava aprendendo. Então ser mestre é continuar aprendendo. Só que também entender que mesmo que o aluno ou qualquer um chegue no seu grupo e ele não tenha aquilo que você gostaria que ele tivesse, que você tem que ser o exemplo dele e mostrar para ele não dentro da força, mas como exemplo, porque a capoeira vai cobrar, uma hora a capoeira cobra. Eu sou mulher, quem me conhece aqui e conhece meu trabalho sabe que eu tenho alunos homens lá de 2 metros de altura. E eu tenho respeito, nenhum aluno meu nunca colocou o pé em mim. Por quê? Porque eu nunca precisei usar a luta da capoeira com os meus alunos para ensiná-los. Porque eu me sinto na responsabilidade de plantar nos meus, o quê? Responsabilidade. E se eu tiver uma hora que cobrar eles dentro da roda, isso vai ter um lugar certo, um lugar correto, um lugar apropriado para fazer isso. Isso é ter maturidade, responsabilidade. Isso é ser capoeirista. Porque capoeira não escraviza a capoeira. Ou eu estou errado no contexto histórico também? Capoeira não escraviza a capoeira. Nenhum aluno aqui é obrigado a estar dentro do grupo de ninguém. Nós, como os profissionais, temos que fazer vocês querer ficar do nosso lado. Querer. Como? Passando tudo que a capoeira tem. A cultura, o respeito, a luta, os fundamentos, sim, não deixar morrer o que a capoeira trouxe pra gente. Mas acrescentar o que é bom. Não adianta quem tá... O que eu achava muito legal na mestra Sara, por isso que eu falo, não tem como não falar dela, não usar ela como exemplo. O que eu falo que é legal na mestra Sara é ela ser uma capoeirista antiga, da época antiga, de que na roda o couro comia mesmo, e ela, como a única mulher, tinha que segurar o refrão dos homens na roda, certo? Ela conseguir trazer pra capoeira essa linda inclusão, cara.
Então tem momento para tudo, tem toque para tudo, tem hora para tudo. Troca de graduação e dia de festa que os pais estão aqui para ver os filhos, são momentos de prestigiar os filhos. Mestra Sara em Memória é momento da gente homenageá-la. Fazendo o quê? Mostrando que ela deu de exemplo. Mostre para o seu aluno, sim. Sim, mostre para o seu aluno. Mas com responsabilidade. Olhando o local, olhando como que é ser chamada a atenção. Chamar a atenção do aluno não é sempre ir para a base da luta. Não. Muitas vezes, segurar o pé, que eu estou falando, eu sou mulher. Nenhum aluno meu, por mais que eu fosse para cima deles na roda, na hora de preparar meus estágios no Gilberto, nunca, quem conhece sabe, eu tenho estagiário besouro, nunca no capoeirão, vocês vão ter, desculpa a minha palavra, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Quando eu fui passar para ele, no Liberto, o jogo de São Bento Grande, eu aplicava a movimentação nele, quando chegou no pé do Benival, eu falei, solta o movimento em mim, ele chorou no pé do Benival. Ele falou, bro, me perdoa, mas em você, eu não consigo. E eu nunca precisei mostrar agressividade para ele. Porque a luta da capoeira, ela tem fundamento, ela tem regra. Então coloque o seu fundamento, a regra da capoeira dentro da capoeira. E não a agressividade. Porque um bom movimento, você bate o movimento, quem está de fora assistindo e não entende da capoeira nem percebe. Você não percebe como vai ver, encaixou o movimento, o cara sentiu, ele está respirando, né? Que é o malandrear da capoeira, ele está respirando, ele dá e volta pro jogo. Ele está sentindo, mas ele está ali, persistindo. Fazendo o que os nossos ancestrais faziam lá atrás. Fingiam estar dançando e o que fazia? Colocavam uma capoeira. Certo? Então, quando eu falei para a mestra Sara que eu ia pegar a graduação de mestre fevereiro, ela ficou tão feliz, ela falou, eu vou estar do seu lado lá. Eu posso falar para você, mestra, que independente de quando isso acontecer, que eu quero que quando isso aconteça eu tenha muita sabedoria para lidar com isso e eu consiga ser exemplo disso, dessa graduação. Não só dentro do jogo, mas fora da roda também. E a senhora vai estar do meu lado nesse dia também, aqui ó, dentro do meu coração. Porque a vida tira o corpo, mas uma coisa que ninguém tira é o amor que a gente carrega aqui dentro, o respeito. Axé. Eu sou mãe de 2 alunos e eu gostaria de falar uma coisa, porque esses dias, antes dela falecer, eu precisei ir na casa dela levar umas coisas. E lá ela estava triste, porque momentos especiais da vida dela, né? E ela simplesmente falou, Fia, eu tô tão feliz nesse lugar que eu estou, e tenho muita gratidão por estar com os alunos que eu tenho hoje em dia, apesar da dificuldade, né, que os alunos estão tendo, assim, em termos, porque uns entram, outros saem. E hoje em dia a adolescência, a juventude vive no celular. E ela falou assim, Fia, o tanto de aluno que eu consegui, e eu vou lutar para esses alunos, porque para tirar essas crianças desse celular não tá fácil. Dificuldade temos, eu sou mãe, ela também é mãe, ela é avó. E desde sempre conhecemos, né, porque fomos vizinhas. Eu tive o esporte que era futebol, nunca liguei para capoeira. E Deus prepara, por causa de um amigo, meus filhos seguiu a capoeira. Tem exemplo ali, que é uma bênção subvisão, né? Tem o netinho. E somente assim, eu peço que os mestres, professores, todos envolvidos, né, temos, né, o pessoal da prefeitura também, que é uma dificuldade para a gente conseguir lutar, né, as mães sabem. E eu gostaria de pedir, pelo amor de Deus, ajude a professora, com a nova mestre, né, Suelen, para não desistir, gente, porque tá difícil. Tem uns alunos que a mestre partiu, já desviaram. Nós estamos com dificuldade, sabemos que a situação não é boa. Então eu falo, crianças, não desistam. Ajuda seus mestres, seus professores também precisam. Para a gente ter uma adolescência, uma juventude melhor, né? Porque graças a Deus ela falou, minha filha está em paz. Eu consegui tirar minha filha, ela deu problema, foi ou não foi? Ela teve problema como mãe, como vó. Só que ela falou, eu tenho orgulho da minha filha. E se for preciso, eu vou até o fim para conseguir lutar e vencer a minha filha. E aqui está nós, né? A nossa mestre Suelen. Gratidão, que Deus abençoe. Vou tentar falar um pouco da minha trajetória até agora. Desculpa. Mas assim, é que a mestra, ela me tirou de uma situação que eu estava praticamente acamando, sabe? E
Ela foi lá no sítio visitar. Ela e o doutor Gafanhoto, que agora é nosso professor. E assim, hoje eu estou aqui, eu nem acredito que eu estou aqui fazendo o pouco que eu fiz, mas para mim isso é muito, sabe? Muito mesmo. E ela nunca deixou de desanimar. Eu pensei em parar, porque eu sinto muitas dores, eu tenho muitas de disco na coluna. E acabou não acontecendo. Então eu não tenho tanta história, na verdade eu não tenho nenhuma história para contar para essa sala, a não ser essa conversa que a gente teve pelo vídeo chamada, da qual a professora Andresa me apresentou. E aí quando chegou a notícia eu falei, olha, não, vamos lá, eu ia lá para conhecer a médica, eu conversei com ela, me identifiquei, não, mas tem a Suela é legal, eu falei, não sei. Vamos ver, não sei. Ainda não sei, opinião sua. Mas enfim, realmente estava certo. Mestre, agora mestre Sueli, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Já me sinto em casa. Eu sei que a distância pode demorar, mas não chega. Pode demorar, mas não chega. Contudo, mesmo não tendo uma história para contar com a mestra, eu queria cantar uma música. Se possível, eu pedi para os irmãos tocar